Oi! Hoje eu vou falar sobre o EPLIS, o Exame de Proficiência em Língua Inglesa do CICEAB. Esse exame é principalmente feito para controladores de tráfego aéreo que estão na Escola de Especialistas de Aeronáutica, entre outras pessoas com várias necessidades. Entretanto, eu estou fazendo esse vídeo mais para dar umas dicas para o pessoal que vai fazer o seu primeiro EPLIS lá na escola. Eu vou dar algumas dicas aqui para você, começando pela primeira fase. A primeira fase. A primeira fase do EPLIS consiste em um teste de compreensão entre conversas de rádio entre controlador e piloto. Primeira dica importante: fone de ouvido. Esse fone de ouvido foi o que eu usei para o teste. Muito importante que você tente levar o seu próprio fone de ouvido. Por quê? Na escola eles até podem providenciar para você um fone de ouvido ali. Só que você não pode confiar que aquele fone de ouvido está 100% funcionando. E outra coisa, confira que o seu fone de ouvido esteja funcionando. Um colega meu, ele foi fazer o teste da primeira fase, ele colocou o fone de ouvido dele e tinha áudio que ele não ouvia. Por quê? O teste da primeira fase, ele às vezes tem áudios que dão só pelo fone direito ou só pelo fone esquerdo. E eu apontei para os lados errados aqui do meu fone, mas tudo bem. Ele funciona mais ou menos assim. Você terá 30 segundos para ler a questão que está na tela e as 3 alternativas. Passados os 30 segundos, o áudio começará automaticamente. Entretanto, se você conseguiu ler as alternativas e a questão em menos de 30 segundos, você pode adiantar o áudio e apertar o play para que ele prossiga antes do final desses 30 segundos. Após ouvir o áudio, você terá 1 minuto para responder, escolhendo uma das 3 alternativas. Dentro desse período de 1 minuto, você pode ouvir novamente o áudio. Entretanto, o período de 1 minuto para responder a questão ainda estará rolando. Assim que souber a alternativa certa, escolha ela e prossiga para a próxima questão. Se você não conseguir responder dentro daquele período de 1 minuto, aquela questão será contada como incorreta e você terá que passar automaticamente para a próxima questão. Lembrando também, a primeira fase é bem cansativa. Se você usar todo o tempo que lhe é disponível para fazer o teste, você pode demorar até 70 minutos. É claro que você não vai ficar lá mais de 1 hora, mas pode chegar perto disso. Então, se prepare. Mas resumindo, você tem de acertar 20 questões de 30 para poder passar no mínimo. Então, tente se concentrar e se acostumar com a conversação em rádio. Para mim foi muito marcante, primeira vez que eu vi uma conversação em áudio de um controlador com um piloto. Foi na 2ª série da Escola de Especialista. Eu nunca vou esquecer daquela cena. Okay, you have information on the fuel and souls? Yes, sir, we do. The souls on board are 129er. The fuel is in pounds, 7,000 in hours, 1.5 hours. Thank you. Acabou? Foi isso? Cadê a conversação? Cadê o piloto? Eu sou fichado! Não entendi nada. Quantos anos de inglês tinha ficado no lixo? Eu nunca vou ser um bom controlador. É comum. É normal você não entender no início as conversas de rádio, mas tente acostumar cada vez mais o seu ouvido com essas conversações, ok? Eu deixei na descrição aí embaixo 2 links com sites que possuem conversações reais entre piloto e controlador ao vivo, ok? É bom para ir ouvindo coisas diferentes, mas também você pode fazer o teste da primeira fase no site do EPLIS. É só lá procurar no fundo da página, você vai lá encontrar quiz, e é um quiz que fazem lá como teste, como se fosse uma prévia da primeira fase.
ok? Lembrando também que a sua nota final do ECLIS dependerá totalmente do seu desempenho na segunda fase. Ou seja, a primeira fase ela é apenas classificatória. Se você não vai bem na primeira fase, você não vai para a segunda fase e acabou. Ou seja, você pode passar ali no limite com a nota da primeira fase e ainda ir bem na segunda fase, porque a sua nota da primeira fase não vai influenciar a nota da segunda fase. A segunda fase. A segunda fase do ECLIS é uma fase de entrevista, principalmente voltada à aviação. Então você deve buscar ao máximo aprimorar o seu vocabulário na área de aviação, porque você vai precisar daquela palavra que você não estudou direito e está na ponta da língua, mas não quer sair. Você vai precisar dessa palavra. A segunda fase é dividida em 4 partes. Na primeira parte é uma entrevista que fala mais do seu dia a dia. Então ela é um pouco mais pessoal. Então você pode improvisar um pouco mais e fugir um pouco da área da aviação. Yes, I always wanted to be a pilot. Yes, always a pilot. Yes. Since I was a little kid. Se você está na escola, ela não tem como perguntar muitas perguntas quanto ao controle efetivamente. Mas você pode falar mais coisas sobre a sua rotina de aluno, sobre a sua vida, essas coisas. Então é mais fácil de lidar ali se você não tiver um vocabulário tão bom na área de aviação. Já a segunda parte ela é um pouco mais complicada, porque ela requer um pouco de criatividade. Nessa segunda parte da entrevista, o entrevistador colocará uma barreira entre você e ele para simular uma conversação de rádio, um momento que você não consegue ver a pessoa com quem você está conversando. E então ele falará situações hipotéticas sobre aviação, sobre controle de tráfego aéreo, e você vai ter de falar com suas próprias palavras essa situação e sugerir uma solução para essa situação que ele está apontando para você. I just lost the sight of the airplane on the radar. I would call for help. Lembrando também que nessa segunda parte, se você hesitar por mais de 20 segundos, o entrevistador simplesmente passará para a próxima frase e continuará. E caso você realmente veja que não consegue entender, você pode pedir verbalmente em inglês que ele passe para a próxima pergunta. Já a terceira parte são novamente perguntas, só que agora bem mais voltadas à aviação. São perguntas mais técnicas que vão fazer com que você necessite mais daquele vocabulário sobre aviação. É bem similar com a primeira fase, só que agora bem mais voltada à aviação. Já a quarta e última parte vai realmente necessitar mais do improviso. O entrevistador vai mostrar para você uma imagem qualquer que esteja relacionada à aviação. Essa imagem, ela pode ser um avião voando, um avião caído, um avião que pousou no mar. E ele vai pedir para que você descreva essa imagem. Você terá 15 segundos para olhar a imagem e 1 minuto para descrevê-la.
Na escola, a gente tinha um problema que eles chegavam lá e davam 5 imagens para você descrever em quase um tempo infinito. E a gente esquecia que no Eplis você só tem 1 minuto. Então você não fica muito preparado para descrever plenamente uma imagem em 1 minuto. Isso é bom de se treinar quando você está se preparando para o Eplis. Here we can see a picture of an airplane that is, how can I say, but it didn't finish yet. Ok. Depois disso, você terá mais 30 segundos para elaborar uma história na sua cabeça e 90 para contar essa história. And then, when he was about to take off, but I was getting on the best part now. Então, é bom você treinar bastante, assim, inventar história, se você não tem muita criatividade, porque é um momento que você vai mais desenvolver ali o seu vocabulário, tudo que você aprendeu ali, lançar para o entrevistador poder ver que você tem um bom vocabulário, uma boa pronúncia e tudo mais. A quarta parte é uma ótima parte para se treinar aí na segunda parte do Eplis. Por último, você pode pedir esclarecimento sobre as questões em geral, desde que seja uma vez por item. Lembrando que, se você deseja fazer tirar um nível 5 ou 6, esse recurso repetido de maneira excessiva pode acabar atrapalhando na sua nota. E na segunda parte da segunda fase, você só pode pedir para que ele repita o item que ele falou ali, sem esclarecimentos. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil, compartilha para o seu colega aí que também vai fazer o Eplis. Se ele achar que precisa de ajuda, quer conhecer melhor o teste, passa para frente e que realmente esse vídeo possa ajudar vocês aí a prestar mais atenção em alguns detalhes do teste, né, e ficar atento na hora para fazer o melhor teste possível para conseguir uma boa nota para o Eplis. Ok? Boa sorte aí para você. Deus abençoe.